Bom dia, salve Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja no seu coração. Nesse 18º dia do jejum de Daniel, nós vamos meditar a passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E o tema nos diz, aprendendo a lidar com o não de Deus, aceitar as negativas de Deus como parte do plano divino. E antes dessa meditação, vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, nesse versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, o que quer dizer essa palavra? Que quando a gente decide viver a vontade de Deus, tudo contribui para o nosso bem. Até mesmo os nãos, até mesmo o sofrimento, até mesmo as dificuldades, tudo que a gente passa vai contribuir de alguma forma para o nosso bem. Porque Deus nos ama e nós temos que aprender a lidar com esse não de Deus. Não é um não de indiferença, não é um não que não diz que diz que Deus não está conosco, não, é um não que nos protege, é aquele não que o pai dá para o filho, sabendo que aquilo que o filho faz muitas vezes está errado e não é bom para ele, né? Um pai que ama um filho, ele corrige, e é assim Deus conosco. Ele nos ama e, por tanto nos amar, ele está o tempo todo a nos amar, a nos transformar e também a nos corrigir, né? E como que eu entendo, então, Eva, quando se trata de uma correção de Deus? O Espírito Santo, ele fala no teu coração, meu irmão. Quando aquilo que está acontecendo com você é uma correção de Deus, Deus mesmo fala no teu coração que isso é uma correção que vem dele, né? Por quê? Porque Deus nos dá essa intimidade com Ele. Quando eu me aproximo de Deus em oração, né? Quando eu me aproximo de Deus, né? Dessa forma, jejuando, renunciando a mim mesmo, às minhas vontades para me abrir ao Senhor, Ele mesmo vai ter uma comunhão comigo. Então, eu vou sentir no meu coração o que vem, o que não vem de Deus. Deus vai me dando o discernimento, Deus vai me dando inspirações para viver o propósito que Ele tem na minha vida, né? Então, é só a gente estar na presença do Senhor, amando a Deus, porque quem nos diz, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E como está, meu irmão, o seu amor por Deus? Como está a sua dedicação ao Senhor? Porque nós somos, chamados segundo o seu desígnio. Para todos nós, Deus tem um chamado. E quando a gente fala de chamado, muitas vezes a gente pensa em algo grandioso, né? Em ser alguém assim diferente nessa vida. Mas não, um chamado, meu irmão, é ser você, na sua essência, naquilo que Deus te escolheu para ser, seja na sua maternidade, seja no seu casamento, seja na sua vida particular, seja na sua missão, se Deus te deu uma missão de evangelizar. Então, Ele te escolheu e Ele quer te usar da forma que Ele designou, mas para isso nós precisamos estar em sintonia com Deus, né? Da mesma forma que o filho, quando ele conhece o pai, ele está muito próximo do pai, ele sabe quando o pai está bravo, quando o pai está triste, quando o pai está chorando, quando o pai... Ele sabe por quê? Porque ele percebe pela presença que ele sempre tem com o pai. E a mesma coisa o pai com o filho. O pai sente quando o filho está triste, quando o filho está, doente, quando o filho está sensível. Por quê? Por causa dessa conexão com o filho.
E assim é Deus e nós. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais comunhão, mais vida de oração, mais eu andar em direção ao Senhor, mais Ele vai guiando os meus passos, mais Ele vai falando comigo, mais Ele vai transformando o meu coração, mais Ele vai mudando a minha vida. E eu vou aprendendo a aceitar esses nãos de Deus, a lidar com esses nãos de Deus, aceitando que faz parte desse plano divino, desse plano que Ele tem para cada um de nós, né? Um não que nos preserva do mal, um não que faz com que a gente não caia nos nossos próprios erros, nas nossas próprias vontades, porque, meus irmãos, quando a gente caminha segundo a nossa vontade, muitas vezes a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai sofrer. Por quê? Porque a gente quis caminhar sozinho. Mas quando a gente segura na mão do Pai, na mão de Deus, segura na mão dele, você não tem medo de cair, porque você segura na mão certa. Você segurou na mão daquele que te sustenta, daquele que te levanta, daquele que te dá força, daquele que te dá ânimo, daquele que te dá esperança. E é assim que nós devemos caminhar todos os dias, pedindo a presença de Deus, vivendo segundo o que Ele traçou para nós, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, vamos orar nessa manhã, vamos pedir, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo para melhor Te amar, Senhor, para entender a minha vida, para entender o Seu plano de amor na minha vida, Senhor. Por isso, me transforma, me resgata, me cura, me salva, Senhor. Vai pedindo ao Senhor, meu irmão, o que você precisa nesse jejum, nesta manhã, nesse dia, o que você está passando, as suas lutas. Vai entregando para o Senhor. Senhor, eu te entrego como oferta de sacrifício pelo que o Senhor fez por mim numa cruz. Eu quero te entregar, Senhor, todo o meu sofrimento, unir o meu sofrimento ao teu, Senhor, para que o Senhor transforme isso em bênçãos, para que o Senhor transforme isso em libertações, em curas, no resgate da minha alma, no resgate da alma daqueles que eu tenho orado, que eu tenho buscado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua manifestação de amor. Obrigada por renovar as minhas forças, por estar comigo nesse momento, né, por ter me sustentado todo esse período, Senhor. Que o Senhor continue a me sustentar, me dar força para vencer toda a tentação, todo o mal, Senhor, que está na minha vida, me prejudicando. Abençoa, Senhor Jesus, a todos, Senhor, todos que estão nesse jejum, que o Senhor dê a fortaleza a cada um, o temor de Deus, a fé, Senhor, para vencer todos os obstáculos. Assim eu creio, adoro, espero e também te amo, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.